Me conta, qual o seu grau de dificuldade em atender o público infantil? Você é fisioterapeuta recém-formada ou ainda é estudante de fisioterapia e tem o sonho de atender crianças ou já trabalha na fisioterapia há muitos anos com público mais adulto, idoso, mas tem vontade de migrar, de fazer uma transição para atender crianças, mas aí bate aquela insegurança. Você tem insegurança em atender esse público? Quero compartilhar com vocês a minha experiência com atendimento de crianças. Eu já tenho 10 anos de formada, esse ano em 2026 vou completar 10 anos em atuação, que eu me formei em 2015 e em 2016 tenho o meu registro e aí comecei a trabalhar de fato. Mas fui atender realmente crianças, público infantil em 2019, que eu tive a minha primeira experiência mesmo com o público infantil. Antes já havia atendido 2 crianças na hidroterapia, porque eu comecei com comecei na hidro e aí fui migrando para o atendimento domiciliar, mais voltado para idosos, E depois tive meu primeiro contato de fato com atendimento infantil, quando eu fui chamado para trabalhar na APAE, onde eu trabalho até hoje. E eu tive essa experiência, o primeiro contato de fato com atendimento infantil. Mas desde a graduação eu sempre tive vontade de trabalhar com crianças. Então quando eu tive o estágio em pediatria, eu amei. Achei muito legal, me realizei, me encontrei naquela área e sempre tive vontade de trabalhar naquela área. Mas sempre bate uma insegurança, sempre bate, são muitos testes para você fazer. E além dos testes, você ter que lidar com o comportamental da criança é muito diferente do comportamental de um adulto. E ainda mais o público que eu fui atender, que tem condições neurológicas, tem alguns déficits cognitivos, alguns não falam, então alguns não entendem a dinâmica. Então é totalmente diferente de você atender um adulto ou um idoso, onde você fala, senta, levanta o braço direito, braço esquerdo, levanta a perna direita, perna esquerda, repete 10 vezes. O público infantil é muito diferente, ainda mais quando não compreende a dinâmica do exercício, quando não compreende o que é um braço, o que é o levantar. Então você tem que bolar estratégias, brincadeiras, situações para que a criança faça aquilo que precisa ser feito, para que a criança faça aquilo que você quer que ela faça, o movimento que você deseja que ela faça, mas parecendo de uma forma mais leve, parecendo como se fosse uma brincadeira. E na verdade você tem que entrar nesse mundo infantil para conseguir que ela desenvolva a resposta que você deseja. Se é levantar o braço, vamos jogar a bola para um lado e para o outro. Se é apoio unipodal, vamos chutar, vamos acertar aquele cone. Então você tem que entrar no mundo infantil, bolar estratégias no mundo infantil, no universo da funcionalidade infantil, que é o brincar, para poder ela render no atendimento. E eu quero compartilhar um pouquinho dessa trajetória com você. Meu nome é Simone Schultz. Como eu já disse, desde 2015 eu sou formada, em 2016 eu comecei a atuar, em 2019 eu comecei com público infantil. Eu atendo crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com mielo, também com outras síndromes raras que sempre aparecem e que nunca foram ditas na faculdade, mas inexplicavelmente vai aparecer para você também e você fala, meu Deus, que isso? E aí, vai pesquisar no todo poderoso Google, nos artigos científicos, para poder saber o que você tem que fazer. E na maioria das vezes você vai lidar com os déficits que são normais de quase todas as patologias mesmo, Que é o déficit de equilíbrio, coordenação motora geral, global ou fina, ou é o foco, a atenção, ou é déficit de força motora mesmo. São bem parecidos, Os sintomas, os déficits que são encontrados independente da síndrome que você for atender. Mas que no primeiro momento dá aquele impacto porque você fala, que isso? Não vi sobre isso, sobre essa síndrome, sobre essa situação. Ninguém passou isso para mim.
E não tem como mesmo, que são muitas síndromes por um tempo reduzido, apesar de 5 anos de faculdade, é muita síndrome para pouco tempo de matéria de neuro, praticamente, porque eu atendo mais síndromes neurológicas, né? Mas a neuro está muito ligada com a ortopedia. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, é só neurológico. Não existe só neurológico sem ortopedia junto. Tá tudo conectado, porque se você tem uma má postura, se você tem uma síndrome que tem hipotonia ou espasticidade, vai dar uma alteração óssea. Vai ter, sabe? Então não tem como você ser só neuro e só ortopedia. Na neuropediatria, você trabalha muito neurológico, funcional e precisa de um alinhamento biomecânico, você precisa de ortopedia. Então não tem como separar, só sou da neuro. Na pediatria não tem, você tem que estar ali alinhadinho, tem que entender muito de ortopedia também. Para ser muito sincera com vocês, o que mais me assustou, me pegou quando eu fui atender crianças, né, com condições neurológicas, o que mais me assustou foi o TEA, foi o autismo. Por quê? Na faculdade, eu não sei como que está a graduação agora, como que está sendo debatido esse assunto na disciplina de neuro, se está com conteúdo maior. Quando eu fiz a minha graduação, foi um conteúdo muito raso. Tipo, foi falado, existem pessoas, crianças com autismo. O autismo é assim, 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 faz isso, ponto. Tipo assim, 5, 10 minutos de conteúdo. E na prática também, no estágio de neuro, também existem crianças. Tipo assim, nem falava que existia adulto, só falava que existia crianças e ficam girando, podem girar, podem bater a cabeça, pode balançar as mãos e isso. Basicamente foi isso que foi dito assim, tem. Só que quando você vai para a prática, não estou dizendo que é isso, gente, estou dizendo que foi passado para mim na época da faculdade, tá, ok? Quando você vai para a prática, hoje em dia tem muito mais autista, muito mais TEA, do que paralisia, Down e outras síndromes. Então você meio que assusta, porque você fica, o que eu vou fazer? Entendeu? Porque se você for olhar motoramente, a maioria dos autistas, eles são funcionais. Eles deitam, rolam, sentam, engatinham, ajoelham, ficam de pé, sustentam de pé, andam, muitos correm, muitos pulam, independente. Aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Né? Só que os autistas têm muitas, como que eu posso dizer, problemas de desregulação sensorial. Então eles precisam muito trabalhar o sistema vestibular, o sistema proprioceptivo. Precisa ter, eu não gosto do nome integração, porque o nome integração remete mais a TO, né? Terapia ocupacional. Mas é preciso aprender a integrar esse sistema, sim, que também é outra coisa que eu não concordo muito, porque não tem como eu reabilitar uma pessoa, uma criança, sem integrar os sistemas. Não tem como eu só fortalecer o músculo e querer que com aquela força lá do músculo ou da perna a criança vá e ande, sai andando, levanta e anda. Não existe, eu tenho que treinar equilíbrio, propriocepção, eu tenho que treinar os outros sistemas, então eu tenho que integrar, concorda comigo? Mas, né, são coisas que a gente tem que debater em outros vídeos aí. Mas então, a gente tem que trabalhar esses sistemas. O que vem muito para fisioterapia, que fala, tá andando na ponta do pé, tem que fazer fisioterapia. E às vezes, como a gente não focou, pelo menos na minha época, não focava muito em autista, a gente vai andando na ponta do pé, vou fazer um alongamento aí da panturrilha, né, dos músculos da panturrilha, um relaxamento, um alongamento e vou colocar para andar.
né? Treinar a marcha. Mas aí você faz, relaxa, 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 relaxa. Aí alguns falam, ah não, é fraqueza. Aí coloca aparelhinho, fortalece a panturrilha e tal. E continua no ponteiro pé. Porque a gente não teve um raciocínio clínico em cima desses problemas do TEA. Para entender que é mais uma disfunção sensorial. Muitas vezes pode ser fraqueza, muitas vezes pode ser só contração muscular excessiva mesmo, precisa de um relaxamento e uma mobilização, alongamento, uma mobilização neural, alguma coisa assim. Mas às vezes é mais sensorial, na maior parte das vezes, na maioria das vezes é sensorial. É uma desregulação do sistema de entrada e processamento e resposta sensorial e motora da criança. Então você tem que entender mais esse sistema sensorial para que você consiga traçar um raciocínio clínico e um plano, né, de tratamento, condutas que possam realmente devolver aquela estabilidade, aquela sensação de proteção com o pé todo no chão, entendeu? Então, para você que está entrando nessa área e quer entrar nessa área, foca muito no atendimento com o autista, para você poder não ter uma surpresa, um baque na hora do atendimento, na hora que você for para a prática mesmo, porque vai ter muito desafio com o autista, ainda mais comportamental e quando o autista também é não verbal. Para você ter um rapport, criar uma conexão, criar um vínculo com essa criança é muito mais difícil. E aí você tem que ter estratégia, saber lidar, saber criar situações, criar vínculo com uma criança não verbal, para que você consiga ter um rendimento no atendimento. Eu quero saber de você. Você já trabalha com esse público? Você está querendo migrar para esse público? Qual a sua dificuldade? Qual a sua experiência? Eu quero transformar esse lugar aqui, esse espaço aqui, esse canal, num ponto de encontro, uma troca de experiência, onde a gente possa realmente trocar experiências e ajudar um ao outro, nos ajudar. Eu acho que na fisioterapia está faltando muito isso, de união com nós, fisioterapeutas, precisamos ser mais unidos, sabe? Às vezes a gente quer rivalizar, quer ser melhor do que o outro, pegar mais cliente que o outro, passar na frente do outro. Não gosto disso, eu gosto de trocar experiência, de ajudar o outro. Se eu sei, eu vou passar para frente. O que eu não sei, eu vou perguntar, ter humildade para perguntar. Não sei esse assunto, eu quero saber, quero entender. E eu quero transformar esse lugar aqui, esse espaço, nesse ponto de troca de experiência, ok? Vamos junto nessa? Então eu preciso da sua ajuda. Comenta aqui se você já trabalha com esse público, qual foi a sua dificuldade, a sua maior dificuldade nesse público, que apesar dos desafios, é muito legal, é muito... Como eu posso dizer? Eu adoro, eu amo, porque eu me divirto muito, apesar dos perrengues. Eu vou contando os perrengues aí mais pra frente, mas apesar dos perrengues, é muito divertido, é muito legal e é muito gratificante. Quando você vê o resultado aparecendo ali na sua mão, na sua frente, o sorriso, o olhar da criança, conseguindo fazer as coisas, o olhar da família, principalmente da mãe, que mais acompanha mesmo nos atendimentos, é muito legal, é muito gratificante, é especial, é mágico, tá? E eu espero que você também tenha essa sensação quando você estiver atendendo, que apesar dos perrengues, vale a pena, vale muito a pena, e eu quero passar essa experiência para você e quero saber da sua também, combinado? Então eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Tchau!